Estamos vivendo uma realidade cruel, onde direitos que poderiam ser iguais, você paga o preço, pois o erro parte do sistema administrativo e você é quem paga o preço. Estou falando de erros, de falta de envio de exigências. Esses cumprimentos de exigências para o requerente é obrigatório quando um processo requer complementos de informações, acertos ou até mesmo novos documentos. Erros no CNIS é um dos principais erros que leva a indeferimento de processos em aposentadoria por tempo de contribuição e idade. É um dos pontos mais complexos, pois não há uma cultura do cidadão ou cidadã que quer buscar uma aposentadoria, primeiro organizar todas as suas documentações, fazer uma varredura no CNIS, certo? Através de um extrato que o INSS dá para a pessoa, para saber se há erros no banco de dados, se há erros em cumprimento, de tempos de contribuição, para poder, a partir daí, você requerer um benefício. E isso é as causas mais significativas do indeferimento indevido, que a culpa não é só sua, a culpa é do INSS, que na maioria das vezes não envia notificações. É o assunto que eu vou trazer aqui hoje, referente a erros de indeferimentos que, segundo o TCU, que nesse caso que eu estou falando, é da aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, certo? Mas estamos falando de erros em outras auditorias que visa aos benefícios assistenciais, certo? Que também precisa de acertos em dados cadastrais, onde robô e servidor trabalham aí, com produtividades, metas e deixando de lado qualidade, e organização desses processos. Bom, vamos falar aqui sobre uma parte, desses erros. Há uma percepção dos servidores que a produtividade é muito mais valorizada pelo INSS do que a qualidade das análises dos requerimentos. Então, o INSS tem uma cultura que exige que os servidores acompanhem referente a cumprimento de metas e produtividades. Mas o que deveria ser a meta do INSS, a exigência do INSS em análise interna era a qualidade, e a fundamentação dos processos a ser analisado pelos servidores. E é isso que o INSS se arrasta, ou melhor dizendo, já está rastejando por conta desses erros que desde 2016 vem mudando a história e, segundo os servidores, de 2020 para cá piorou e muito em matéria de qualidade e fundamentação de fato desses processos. A realidade que chega até nós, através das mídias, é que o INSS está criando programas, meios de aproximar o cidadão. Mas quando a gente vê na prática, o INSS está criando meios de afastar mais o cidadão. É o inverso. É jogando o cidadão para o Conselho de Recurso e para a ação judicial. Só em 2023, quase 4 milhões de processos
chegaram à justiça por conta de erros do INSS que levou à negatividade desses processos. A própria portaria 1286 de 2021 enfatiza a questão da pontuação, mas não adentra em questões sobre qualidade das análises e, assim, é importante que a autarquia adote medidas para valorização da qualidade dos requerimentos iniciais de benefício, que é conhecido como reconhecimento de direito em fase inicial. Quando você entra com requerimento e os servidores têm o primeiro acesso para analisar e saber se ali está tudo correto ou se precisa de cumprimentos documentais. Uma exigência, uma perícia, a avaliação social, uma apresentação de documentos do CNIS, Receita Federal, CadÚnico e outros, certo? A intempestividade, falta de clareza na resposta sobre o suporte técnico para saneamento das dúvidas dos servidores. Segundo os servidores, eles têm um grupo do WhatsApp, onde uns tentam tirar as dúvidas complexas de um processo com o outro. Mas a gestão do INSS não prioriza isso. Não tem um gestor, uma pessoa responsável para, nesse momento, tirar essas dúvidas. Pessoas preparadas para isso. Os servidores recorrem a amigos, a pessoas que trabalharam há mais tempo, para tentar esclarecer pontos complexos da Previdência. Isso é um absurdo. Eu poderia estar aqui falando um monte de bobagem, né? Mas é melhor se calar. Porque verdades precisam ser ditas. Mas nos tempos de hoje, se você falar a verdade, em certas situações, você é punido, né? Mas vamos continuar. De acordo com a entrevista realizada com os servidores pela equipe do TCU, 62% disseram, preste atenção, porque é aqui que se vê algumas verdades, certo? 62% disseram que a resposta do suporte técnico são demoradas. Então, você está analisando o processo hoje. Você encontrou uma dificuldade, né, de algumas informações que precisam ser acrescentadas para dar andamento ao processo. Isso é demorado. Demorado quanto? 15 dias? Um mês? 2 meses? Para obter apenas uma resposta do andamento para aquele processo? É o que nós questionamos. Por que somos tratados assim, se os nossos impostos têm que ser pagos em dias? Se você dever, você pode perder bens materiais. E por que nesse caso não há um conceito de qualidade, de direito respeitado? Mas vamos seguir. E 39% afirmaram que elas não são claras para aplicação no requerimento em análise. Além de demorar, ainda vem de forma difícil, incompleta, para que os servidores possam dar andamento ao processo. 56% disseram utilizar canal informal do grupo WhatsApp que criaram, né, para sanar dúvidas com os demais colegas. Daqui a alguns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns meses, estão buscando o ChatGPT, entre outros, para obter resposta para andamento de processos onde o direito é do próprio INSS apresentar informações claras e eficientes para tirar as dúvidas e não haver indeferimentos indevidos.
servidores deixar um processo, trocar por outro, e assim sucessivamente. Estamos falando de análise manualmente por pessoas. Pelo robô, um robô não tem como parar um processo e perguntar para o outro robô: ô colega, esse ponto aqui é para estar aqui ou não está? O robô ele vai responder? Uma máquina fala com a outra? Claro que não, né? Mas o homem que tem essa possibilidade está encontrando dificuldade. E o que diz lá fora na mídia não é o que condiz com os acontecimentos dentro da autarquia. Vamos lá. Ante exposto, o INSS deve tomar providências para garantir a tempestividade e clareza nas respostas do suporte técnico, pois a falta de suporte adequado e as consultas informais para saneamento de dúvidas pode gerar indeferimentos indevidos de benefícios. Pode gerar? Não. Estão gerando. A prova está aí. 12% ou 10,94% e 13,20% de indeferimentos pelo robô e manualmente por servidores. Isso já é prova de que essas dúvidas não estão sendo sanadas. A meta estabelecida não é compatível com a complexidade dos processos a serem analisados. Isso é, muitos processos, esses processos que chegam até o servidor, ele não sabe se é complexo ou é mais fácil. Tem muitos erros, falta de documentos, problemas a resolver, ou se é um processo com as documentações mais organizadas, onde não terão tanto trabalho ao analisar. E isso é o ponto. Metas sem saber a complexidade de tais processos. Referente a contribuir de forma significativamente para indeferimentos indevidos e, pasmem, 70% dos servidores disseram que recebem muitas vezes casos de requerimento inicial de benefício com nível alto de complexidade para analisar. E aí exige tempo, responsabilidade, né? E motivos para compartilhar mais informações, aguardar geração de subtarefa e resposta, no qual está sendo necessário a busca para o andamento desse processo. Seja essa resposta dentro do próprio INSS, em um órgão onde foi gerado essa subtarefa, né? Ou até mesmo externa. Além disso, 26 disseram que, na maioria das vezes, as metas de produtividade estabelecidas pelo INSS não são realistas e alcançáveis. Ainda 80% disseram que as metas de produtividade não consideram adequadamente a complexidade dos casos analisados. E eu finalizo aqui, porque o INSS hoje está trabalhando assim. Exige de você direitos, mas o próprio órgão abre mão de direitos que vão analisar teu processo e que muitos casos, milhares de processos, acabam caindo no balde do indeferimento indevidamente e vão parar no Conselho de Recurso ou na Justiça. Conhecendo um pouco,
do INSS.